Vamos falar um pouco então sobre o futuro, né? Como o desenvolvimento de software com IA representa um pouco desse futuro que a gente consegue enxergar hoje, né? Então, quando eu penso em inteligência artificial para o desenvolvimento, eu penso primeiro em Spec Drive Develop. Então, é o desenvolvimento orientado à especificação, né, como base de todo o processo de engenharia. Em segundo momento, eu penso ali na IA como um parceiro, né? Então, o código gerado ele é validado por agentes de IA integrados ao workflow da engenharia. Nenhum desses dois se dispensa o engenheiro. E a engenharia ela passa a ser autônoma, né? As integrações com LLMs, ferramentas, workflows, inteligência para automação cognitiva real. Então, esses três, né, processos, eles geram e é uma experiência própria, tá? Esses números são de experiências minhas. Eles geram 10% de produtividade, né, um aumento exponencial na velocidade de entrega com qualidade mantida, uma diminuição, né? Então eu tenho 70% menos erros e inconsistências, ou seja, eu reduzo drasticamente os bugs e desvios de padrão com validação automatizada. E 100% do papel ele passa a ser estratégico, né? Então o engenheiro, né, o desenvolvedor, ele evolui do operacional, né, para um arquiteto de sistemas inteligentes. Então veja que em nenhum momento o desenvolvedor, né, você é dispensado, você tem um novo papel nesse fluxo, né? E o papel que é um arquiteto de sistemas inteligentes. Isso é, é, é fundamental para essa sequência. Então, quando a gente fala é, em futuro e nesse ciclo que eu comentei, a gente tem que entrar em alguns elementos básicos para conhecer esse fluxo e um exemplo que eu vou demonstrar na sequência. Então, quando a gente fala em aplicado ao desenvolvimento, eu penso sempre nessa combinação como se fosse um framework fixo para a gente desenvolver, tá? Ou para os times. Então eu falo em modelos de LLMs, eu falo em tools, agentes, MCPs e aí eu incluo aqui os skills, tá? Então quando eu falo em modelos, né, eu vou pegar aqui uh, um pouco sobre a questão de modelos, é basicamente o que a gente conhece, né? LLMs, eles são as linguagens, né? Grandes linguagens aí, como motores de raciocínio e geração, como se fosse o cérebro, né, da coisa toda. Então, um exemplo, o GPT-4, o Cloud, então eles são motores, são LLMs, né, usados para entender contexto, gerar código e tomar decisões. Quando a gente fala aqui um pouco em tools, a gente fala muito em ferramentas externas que ampliam a capacidade desses modelos, né? Por exemplo, quando eu estou ali num chat GPT e lá embaixo eu tenho mais e eu vou buscar alguma coisa na web, aquilo é um tools, né? É a execução é a busca na internet, a execução de um código, acesso a um API e bancos de dados. Então, quando a gente pensa um pouco aqui, né, nas informações, né, é um pouco entender assim o que esses sistemas, né, que usam o modelo para criar um plano de ações, né, raciocinar e tomar decisões para a gente atingir um objetivo, né? Eles usam muitas vezes os tools para fazer isso. Então, o processo geralmente segue um padrão chamado Functional Call e React, né? O Reaction mais Act ali. Então, dando um exemplo, o usuário ele dá um objeto, né, analise a planilha e me envia um resumo por e-mail. O que ele vai fazer? Né? Ele percebe que precisa buscar dados. O buscar dados é o tool número 1. E depois enviar por e-mail. Esse cara pode ser o tool número 2. Né? E o agente usa a API da ferramenta, né, para pegar esses parâmetros corretos, a ferramenta executa e retorna, né, esse resultado para o agente. Então, o agente usa essa resposta da ferramenta para concluir a tarefa. Então, esse é um pouquinho do processo que é o tool, né? Quando a gente fala em agentes, a gente está indo muito numa linha de entidades autônomas, né, que executam tarefas com um contexto e objetivo definidos. Por exemplo, agente que valida contrato de API automaticamente, né, ou um agente ali que tenha um processo, né, que faz uma busca ali mais automatizada. Então esses são processos de agente.
Quando eu falo em MCP, desculpa, eu estou falando um pouco assim de... Pensa que os modelos de linguagens grandes, né, as LLMs, elas são poderosas, né, mas tem duas grandes limitações. O conhecimento delas é fixo, né, no momento do treinamento, e eles não podem interagir com o mundo externo, ou seja, ele foi treinado para aquilo e ele tem aquele conhecimento, aquele cérebro está fechado. Então isso significa que eles não podem acessar dados em tempo real, né? Ou realizar ações, né? Como agendar uma reunião ou atualizar um registro de um cliente. E o protocolo de contexto de modelo, que é o nosso caso aqui é o MCP, é um padrão aberto que foi criado para resolver esse problema, né? Ele foi criado inicialmente, introduzido, né, pela Anthropic em novembro de 2024, ele é recente, e o MCP ele fornece uma linguagem ali segura e padronizada para que as LLMs se comuniquem com dados, né, aplicativos, serviços externos. Então ele atua como uma ponte, né, permitindo que a IA ela vá além do conhecimento estático e se torne um agente dinâmico, né, que pode recuperar informações atuais e agir. Então tomar decisões mais precisas, úteis e automatizadas, né. Então pensa assim, é como se fosse uma USB para inteligência artificial, né? Então, criando uma linguagem segura, comum, né, para conectar LLMs e ferramentas de desenvolvimento e repositórios de conteúdo e aplicação do negócio. Então, nós temos esse ponto. E nós temos aqui também que eu coloquei entre esses quatro, eu coloquei um quinto elemento, que é o skill. Né, o que as skills elas são muito faladas hoje. Você vê um monte de gente postando diretórios, GitHubs ali sobre skills para o pessoal baixar, o pessoal compartilhando skills. Eu não gosto muito, isso é fato, mas eu gosto de olhar, né? Eu gosto de dar uma pesquisada em outras skills, então eu acabo compartilhando pela comunidade, mas da forma que tá um pouco estranho, mas ok. Então, no contexto da modularidade, né, da inteligência artificial, os skills eles são pacotes de instruções ali, com regras e conhecimentos pré-definidos. Eles ensinam os agentes, né, a executar tarefas ou fluxos de trabalho específicos de forma consistente e autônoma. Então, as skills elas funcionam como blocos, né, modulares que expandem a capacidade de um modelo básico. É como o Cloud, GPT e Gemini. Então elas transformam aí um sistema genérico em um executor especializado. Então, por exemplo, uma skill geralmente ela está em uma pasta, né, com um arquivo chamado skill.md, né, que é de Markdown ali e metadados. E ela também pode incluir scripts Python, né, pode acontecer, mas não é tão comum. Olha, talvez seja mais comum do que a gente imagina. Então as skills elas são independentes, né? Uma skill desenvolvida, ela pode ser usada em diferentes agentes ou plataformas. Eu posso suportar ela. Isso garante que o conhecimento que foi adquirido nessa skill, né, ele seja ensinado, que foi ensinado, né, ele seja reutilizado sem precisar refazer todo o prompt de novo. Então, quando a gente fala muito em skill, a gente pensa muito na cloud, né? Que foca em portabilidade entre diferentes IAs. Então, isso é bem interessante, é super prático. Então, a combinação eficiente que eu considero é isso, né? Os modelos raciocinam, o tool amplia essa capacidade de raciocínio, o skill ele encapsula a lógica do negócio, os agentes orquestram tudo isso e o MCP conecta com o mundo externo. Tá? Nós vamos falar então um pouco no próximo sobre alguns pontos e eu preciso falar um pouquinho sobre token.